Nosso debate, o lance das emendas PIX, né? É um assunto que o Gani gosta bastante, que ele sempre puxa aqui para o nosso debate. Hoje preparamos especialmente para você, Alan Gani. Sabe por quê? O Portal da Transparência do Governo Federal vai ter um ambiente específico de monitoramento da emenda PIX. Então, com essa ferramenta, será possível saber qual parlamentar indicou o recurso e também a Prefeitura e o Estado que foram beneficiados. Só que tem uma questão, não será possível saber por meio do Portal da Transparência no que o dinheiro foi usado, como esse dinheiro foi usado. Então, assim, há uma parte de monitoramento, você consegue entender o deputado e os locais que receberam. A partir daí, claro, também poderia haver uma fiscalização para entender quais obras foram beneficiadas ou questões irregulares que possam ter acontecido a partir desse dinheiro que cai diretamente na conta de estados e municípios. Vocês acham que essa ferramenta pode trazer um pouco mais de controle para esses valores feitos em PIX, que chegam assim facilmente e que a gente não conseguia controlar de jeito nenhum, porque, afinal, a gente está falando de dinheiro público, é o nosso dinheiro lá. Pois é, exatamente, Evandro. Aliás, o orçamento secreto, ele continua. Por quê? Porque naquelas emendas de comissão há um critério de distribuição que a gente não sabe exatamente qual é, não é um critério técnico, a gente não sabe o que foi feito com o dinheiro, mas, curiosamente, esse termo orçamento secreto desapareceu de setores da imprensa. Mas ele continua principalmente aonde? Nas emendas de comissão. É onde ali há mais liberdade, né? Onde o parlamentar e essas lideranças acabam tendo mais liberdade. E as emendas PIX, elas entram dentro dessas emendas de comissão. Tanto é que a briga aí, né, de 11 bi, talvez 16,5 bi, né, que fica faltando essa diferença, é justamente nas emendas de comissão. Então, a partir do momento que você torna mais transparente, pelo menos parte, né, das emendas, sim, você minimiza o problema. Mas isso é apenas um pedaço da história. O que eu acho que tem que mudar é ter critérios, Evandro, institucionais. Esse é o ponto, né? E aí não importa se vai ser o pagamento via PIX, via TED, via extinta DOC, via dinheiro, mas tem que ter um critério institucional onde a gente consiga monitorar para onde está sendo enviado o dinheiro e acompanhar, por exemplo, a obra, né? Se foi superfaturado ou não. Aí que está o ponto. Olha, agora 4h35 da tarde, quem nos acompanha pela rádio está de volta e nós estamos falando que o Portal da Transparência do Governo Federal vai monitorar agora as emendas PIX, aquelas que são feitas, pagas por parlamentares diretamente a estados e municípios e que até então não tinham controle nenhum. Agora a gente vai conseguir saber qual foi o deputado que fez aquele pagamento, aquela transferência e qual ou quais foram as cidades e municípios ou cidades e estados que receberam esses recursos. Luiz Felipe Dávila, é absurdo mesmo a gente pensar que um dinheiro que é nosso e que deva ter um controle extremo nas mãos dos políticos não tivesse nenhum tipo de monitoramento. Como contribuinte, nós não sabemos para onde o dinheiro está indo. Então, é transparência peronomútil, né? Que a gente não sabe quem que está pegando. Mas, ó, se o Segre fosse o nosso deputado federal lá, e ele me ligasse... Presidente da Câmara. Presidente da Câmara de Caixa, ele falasse assim, ô Dávila, o que eu faço aí para dar transparência a essas emendas? Você vai falar, ó, Segre, sabe o que você faz? Coloca um painel na porta do seu gabinete mostrando onde é que está indo o dinheiro de todas as emendas que você dá, inclusive a PIX. Isso ia criar um constrangimento nos outros 513. Imagina assim, Segre, deputado, ó, foi para esse hospital, foi para esse posto de saúde, foi para reformar essa escola. Todas as minhas emendas, aqui o portal de transparência é 100% no meu gabinete. Eu tenho certeza que isso ia fazer com que os bons deputados adotassem, copiassem o estilo Segre e que os maus iam tentar criar alguma coisa para vetar isso, que isso é impossível, não pode ter uma televisão dessa, um painel dessa explicando onde é que está indo o dinheiro, isso cria constrangimento para a gente. Mas o que eu digo é, olha o poder de uma liderança do exemplo individual. Um deputado, 2 ou 3 fazem isso. Pega na porta do seu gabinete, antes de entrar no gabinete, estão aqui como é que estão sendo distribuídas todas as minhas emendas, 100% de transparência. Você ia ganhar a opinião pública, ia ganhar o respeito do eleitor e ia constranger os maus deputados. Ô, Gustavo Segre, essa transparência peronomútil que foi mencionada aqui pelo Luiz Felipe Dávila, ela, no seu ponto de vista, poderia até ser uma forma de acordo? Olha, a gente vai oferecer
ser mais transparência, porque é claro que é uma resistência grande do Congresso quando a gente fala em acompanhar completamente, 100%, tudo que é feito com essas emendas PIX, né? Muita gente não quer essa transparência toda, muito menos uma fiscalização ou monitoramento, o que é um absurdo. Mas esse meio de caminho é tipo, ó, a gente avança um pouquinho aqui, mas deixa isso aqui de fora e aí todo mundo fica satisfeito? Primeiro, já tomei nota, se um dia eu chegar no Congresso Nacional, eu prometo que farei isso que o Luiz Felipe Dávila indicou. Mas você já tem os votos da Segretes? Já tenho, tenho vários votos aí da Segretes que sempre me acompanham. Mas transparência e política é como que não são muito vinculantes, né? São mais antônimos do que sinônimos. E isso é um problema, porque é valioso o que Dávila mencionou. Se o político entendesse que o recurso é de todos e que a população poderia, de alguma maneira, verificar em que está sendo utilizado o dinheiro que ele está colocando através dos seus tributos, seria muito interessante, até para esse político, mostrar através da transparência o uso do recurso público. E isso, para o eleitor, é maravilhoso. Mas isso não deveria ser somente uma questão individual de um político. Deveria ser uma questão de transparência que é necessário, que é do jogo da política e do jogo da democracia, de saber em que está sendo utilizado o recurso. Então, me parece bem que tenha esse acompanhamento de qual foi o deputado, qual a cidade, mas é como que ficou um gostinho de por que não mais? Por que a gente não pode saber em que foi utilizado? Porque aí você vê essa discrecionalidade do recurso público em que, vamos jantar, se eu pago, escolhe um vinho, mas se pago o Evandro, escolhe um vinho mais caro. Total, não é meu dinheiro que está saindo. E você, como é que avalia, hein, Fábio Piperno? Eu acho que a gente tem que cobrar mais das pessoas, mais do eleitor, do pagador de impostos. Porque, veja, vou pegar uma frase que o Segredo disse, que, o político tem que entender. O político entende. O político entende, é por isso que ele consegue, por isso que ele trabalha para desenvolver estratégias que possam maquiar isso aí. Então, ele entende. Ele não tem interesse em fazer. Aí, esse portal, ele é um avanço nessa questão, porque primeiro que você não tinha informação nenhuma. Então agora você sabe que o recurso está aqui, o deputado João da Silva vai ser exatamente aquele intermediário da distribuição desse recurso, aí ele vai mandar, vamos lá para a prefeitura da minha cidade, Araçatuba, que aliás tem um prefeito de bom nível, antes que alguém possa fazer qualquer comentário ou como um pouco menos nobre em relação a isso. Mas vamos lá. Então o prefeito recebeu desse deputado esse recurso. Muito bem. Não tem lá uma Câmara dos Vereadores? Então, sabendo que esse recurso chegou, vai caber a essa Câmara dos Vereadores também fiscalizar a distribuição desse recurso. Exatamente. Então, vai caber a ela informar para a população, olha, isso aqui é para reformar aquela escola ou aquele hospital, para o asfalto na cidade toda. O que não vai dar mais é para essas pessoas, esses elos todos envolvidos nessa ampla corrente, dizer, puxa vida, eu não sei o que foi feito desse dinheiro. Tem que saber sim. E aí tem que se cobrar do vereador, porque vai caber a ele também a obrigação de fiscalizar o emprego dessa grana. Você concorda, Dávila? Concordo e digo mais. Olha, na campanha de 22, eu viajei o Brasil inteiro e eu vi o impacto de uma emenda, o que transforma a vida de um hospital, de uma escola. É inacreditável. Você vê a diretora chorando, agradecendo o deputado, que se não fosse aquilo, as crianças não iam ter a infraestrutura mínima na escola. Você vê um hospital importante receber uma máquina cara, importante. Assim, muda a vida das pessoas, gente. Emenda bem dada é uma benesse para a vida das pessoas. Às vezes, os problemas crônicos que esses locais têm são resolvidos justamente com essas emendas, porque são valores que a prefeitura não teria disponível. Está correto. O problema é que o cara tem vergonha de dizer que a emenda dele foi para a escola de samba. Aí é que é o problema. Então, mas por isso que eu digo, os bons parlamentares deveriam fazer esse painel de transparência na porta do seu gabinete, porque ia mostrar o impacto. Eu não só colocaria para onde ia, e se tivesse o depoimento de quem recebeu a emenda, como aquilo mudou a realidade local, ainda colocaria isso para mostrar o impacto das emendas bem gastas. Isso muda a vida do cidadão.
Então, a gente não pode demonizar emenda. Emenda é muito importante. E emenda bem canalizada para as prioridades do povo ajuda a melhorar a vida das pessoas. Então, o que eu estou dizendo aqui é, faça bom marketing com o uso das boas emendas. Mostre como isso vem transformando a vida das pessoas. E não deixa que o seu nome caia na vala dos deputados sujos, porque não sabe para onde é que esse dinheiro está indo. É esse o ponto. É a hora de separar o joio do trigo. Não, você sabe, só rápido, tem uma coisa que o Lira disse no famoso discurso de 2 semanas atrás, né? Que é o parlamentar quem conhece a realidade do Brasil, porque ele anda o país todo. Sim. De certa forma, realmente é verdade. Ele vem, às vezes, dos grotões do país e tal. Então, se é o parlamentar que conhece, então, que aplique bem esse negócio. Porque é ele, não é o ministro que vai saber se a prefeitura lá de Quixaramobim, por exemplo, ela tem que reformar um posto de saúde. O ministro não vai saber esse detalhe específico, mas o parlamentar sabe. Agora, tem uma outra coisa que também tem que ser cobrado. No país todo, houve uma proliferação de veículos, especialmente de emissoras de TV, das câmaras de vereadores. São muitas as cidades hoje que tem isso. A TV Câmara. Tem. Exatamente, TVs Câmaras por aí. Ora, então também tem que cobrar desse pessoal para mostrar como é que está a aplicação do dinheiro que vem de Brasília. Agora, Langani, onde você acha que está o erro nessa história? Porque, assim, a gente vai falar de transparência relacionada a qualquer dinheiro público que é transferido do governo federal ou da Câmara dos Deputados para as suas bases. É praticamente óbvio que a gente deveria ter o controle completo desse dinheiro, entender para onde vai, no que é usado. O que está faltando em termos de cobrança mesmo para que esse movimento seja mais forte e que traga uma mudança de conduta dos parlamentares em relação à adoção dessa transparência? Eu acho que o que falta é um critério em relação às lideranças. Por quê? Porque parte desse dinheiro ele é distribuído por meio das lideranças partidárias, né? Ou as lideranças no Congresso Nacional. E a gente não sabe exatamente quais são os critérios utilizados. Por que foi dinheiro para determinada cidade lá no estado de Alagoas e não foi para o estado da Bahia? Qual foi o critério? Então, essa parte, principalmente da liderança para determinada cidade, é o que está faltando, esse elo. É claro que a gente deve lutar para que haja uma rastreabilidade, né, do dinheiro em todas as etapas, a transparência do início ao fim. Quer dizer, liberou, por que foi para tal cidade, qual foi o critério técnico? Até mesmo a demanda, começar pela demanda. Exatamente. Né? A cidade tem uma demanda, solicita ao seu representante ali no Congresso uma emenda que chega justamente para resolver aquela demanda e não assim, vou mandar o dinheiro aí, você vê o que faz. Porque a gente viu, até foi uma reportagem da Piauí, né, trazendo que foi lá o dinheiro de uma emenda para uma cidade onde a família do Lira tinha influência, etc. E aí começam a levantar essas ilações políticas, né? Então, eu acho que tem que acabar com isso, tem que ter um critério técnico. Teve outro lá que usou a emenda para melhorar a estrada onde ele tinha uma fazenda. Isso não pode acontecer, né? Então, tem que ter aí critérios absolutamente técnicos. E com a tecnologia, Evandro, é mais fácil hoje em dia ter essa rastreabilidade, né? Esse é o lado bom da tecnologia. Quando a gente fala em coisa pública, aí sim tem que ser absolutamente público. Não tem que ter critério de privacidade. Aí não, é o contrário, né? O que foi, Segré? Estava pensando que, de alguma maneira, esse discurso de toda a campanha eleitoral, de qualquer coisa, pode ser deputado, pode ser presidente, vereador, prefeito, que dizem a coisa mais importante para mim, eu vou trabalhar para melhorar a segurança, a educação e a saúde. Sempre a mesma coisa. Eu fico imaginando, se um dia realmente a gente conseguir melhorar isso, qual vai ser o discurso? Vão pedir voto para quê? Porque, teoricamente, essas 3 coisas já foram modificadas, foram melhoradas, o que não deve acontecer em curto prazo. Mas nós sabemos que tem deputados, senadores que assistem o programa e assistem a emissora. Por que não colocar isso através de uma lei ou de um regulamento interno que obrigue as pessoas que estão indicando essa recomendação de emenda a não somente publicar quem foi e que valor, sino como foi utilizado? E aí vem outra questão. Essa igualdade social não está
sendo hoje a prioridade sobre a prioridade eleitoral e política. E justifico. Não seria bom, de repente, fazer através dessas questões municipais, estaduais e federais, porque não quer dizer que aquela cidade ou aquele hospital que Evandro, deputado, deu prioridade, seja realmente uma prioridade a respeito de outra cidade que talvez tenha uma estrutura hospitalar que é pior que essa que o Evandro sugeriu. E por que deveria ir primeiro na tua e não naquele que precisa? E aí vem essa justificativa de não é gastar, é a eficiência do gasto público. E aí também deveria ser premiado através de uma plataforma de transparência. O melhor exemplo, aquela cidade que eu não lembro o nome, talvez Dávila sim, porque ele deu o exemplo aqui, que era uma ponte que tinha sido destruída, que o governo da cidade tinha orçado em 25 milhões e foi feita pelos cidadãos por 6. Que alguém explique. Foi aqui na Baixada, não foi? Na Baixada? Foi no Rio Grande do Sul, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha. É verdade. Isso. Então, como é que pode? E se fosse uma emenda de 25 milhões para a ponte? Foi feita com 6. Então não é somente a transparência de saber aonde está indo o dinheiro, sino como o dinheiro está sendo utilizado. Eu acho que tem um vício no Brasil, e a gente está aprimorando isso, que a gente não entende que o dinheiro público, na verdade, é nosso. Então a gente não tem muito zelo. Parece que é um dinheiro de alguém lá, não é meu. Não, é o seu dinheiro, né? Então eu acho que também cabe à população a começar a exercer uma maior pressão por critérios técnicos, transparência, etc. Eu acho que isso está mudando, essa mentalidade aos poucos vem mudando no Brasil. Agora, Dávila, uma coisa me intriga em relação a um ano eleitoral que justamente tem o pleito municipal como destaque, né? Porque muitos dos congressistas, inclusive, se preparam para se afastar e disputar nesses locais ou até mesmo apoiar ali as suas bases políticas. Esse controle, nesse momento, ele deveria ser muito maior, inclusive, para não se entender ou não se deixar passar algum investimento que seja feito exatamente para favorecer determinado candidato político naquela região? É por isso que vai parar um minuto, não vai poder nem mais mandar emenda, né? Por causa do calendário eleitoral. Então já vai ter uma restrição normal do calendário eleitoral. E essa restrição do calendário, ela é suficiente? Então, ela é suficiente porque aí você corre no risco hoje da fiscalização brutal do TSE de pegar e você poder ter o mandato cassado, a candidatura suspensa. Agora, o que eu entendo aqui o que o Alan disse com muita propriedade, e o Piperno também, que, puxa, o cidadão devia cobrar mais. Mas eu entendo que a maioria do cidadão brasileiro tem outras preocupações na sua vida em ficar cobrando como é que está sendo gasto cada coisa. Então, esse é um problema. Então, eu não entendo por que o bom político não entende que isso é um ativo político dele, fazer marketing da sua atuação como parlamentar e se distinguir dos outros. É uma maneira justamente de separar um do outro, a manada do bom cara, o joio do trigo. Então, eu não entendo por que os bons parlamentares não entendem assim, justifiquei cada emenda que eu dei. Está aqui a descrição técnica, por que o dinheiro foi para esse lugar, por que é importante e qual foi o impacto que teve. Já que não tem mensuração de efetividade, você, parlamentar, tinha que criar isso para justificar como você distribui o dinheiro do pagador de imposto. E isso ia se tornar o maior ativo político da sua carreira. Quer arrematar com algo, Fábio Piperno? Em 2022, quando surgiram as primeiras denúncias aí a respeito do orçamento secreto, descobriu-se que, por exemplo, tinha deputado que indicava recursos para estados que não eram os dele. Sim. Por que isso? É óbvio que o interesse não era exatamente contemplar as necessidades do eleitor, mas sim contemplar necessidades muito particulares, né?